Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje eu tenho como tema Raposinhas Devastadoras. Quero pensar com você sobre este tema a partir do capítulo 2 do livro de Cantares de Salomão. Antes, porém, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira, às 15 horas, culto de oração. Você que precisa de oração pode estar conosco na terça, às 19h30, ou então na quarta, às 15 horas. No sábado, nós reunimos no culto de adoração a Deus e no domingo, em 3 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino e às 17 às 19 são cultos de celebrações ao nosso Deus. Portanto, fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre as raposinhas devastadoras. Esse tema que eu quero compartilhar com você trata-se de pecado. As raposas são pecados, classificado como destruição. E o texto que eu tenho para compartilhar com você encontra em Cantares, capítulo 2, a partir do verso 10, assim: O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, e cessou a chuva, e se foi. Aparecem as flores na terra, e chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola se ouve em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e a vide, a flor, exala o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, e esconderijo nas rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce, e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devoram os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu quero me ater a este versículo 15, porque eu estou falando das raposinhas devastadoras, que diz assim: apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam os vinhedos, porque nossas vinhas estão em flor. Eu quero pensar com você sobre, como eu já anunciei, sobre a perspectiva de pecado. Os pecados grandes que são vistos, são censurados pela sociedade, às vezes nós temos muito cuidado, são muito zelosos para que eles não cheguem ao conhecimento de ninguém. Porém, os pecados que não são censurados, somos menos cuidadosos. Mas o pecado pequeno leva a um pecado grande. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E todos nós sabemos que ninguém tropeça numa montanha. Um incêndio, ele não começa em grandes proporções. Ele começa com uma pequena fagulha. Uma represa, ela não estoura da noite por dia. Ela começa com um vazamento pequeno e ela vai avançando. Por isso que nós precisamos ter cuidado com tanto o pecadinho quanto o pecadão. Primeira coisa que eu quero pensar com você nesse tema das raposinhas devastadoras é sobre esse aspecto das plantações antigas. As plantações antigas, elas tinham sua cerca de pedra ou de madeira. E geralmente tinha um sentinela que ficava num ponto estratégico para evitar que animais selvagens ou seres humanos pudessem adentrar e roubar a plantação.
Então era um sistema de segurança firme, rígido, porque aquelas cercas de pedra e de madeira para conter os invasores, quer seja humano, quer seja de animais selvagens. E ali naquela torre, a pessoa que estava ali, ele vigiava. E as raposinhas que eu estou falando aqui, se você observar o texto aqui, era primavera, era justamente na primavera, na época da flor, na época dos pássaros cantar, na época de exalar o perfume, que as raposinhas vazavam a cerca e sutilmente ela comia toda a flor, o potencial fruto da colheita. Eu quero chamar a sua atenção porque essas raposinhas, elas querem chegar na nossa vida no melhor momento, na nossa primavera. E eu quero classificar aqui 3 raposinhas que eu quero enumerar aqui. Eu poderia falar de números, e pode ser que a sua situação nem identifique com o que eu vou falar, mas existem raposinhas que adentram, que vazam a nossa cerca, se não vigiarmos. A primeira raposinha que eu quero enumerar aqui é a raposinha da fofoca. Muitas pessoas não dão importância para as conversinhas paralelas, os murmuradores, os mexeriqueiros. E você que está me assistindo precisa de tomar cuidado, porque justamente no momento de alegria da sua primavera, numa festa de casamento, numa festa de aniversário, vem aquela pessoa trazendo uma conversa de um convidado seu. Sabe o que o fulano falou de você? Sabe o que o fulano pensou de você? E aquela alegria que estava acaba. E um fofoqueiro num ambiente amistoso, alegre, contentamento, o fofoqueiro ele estraga, porque ele não quer alegria. Quantos relacionamentos familiares, de amizade, de igreja, no trabalho, por causa de uma fofoca, de uma conversa, pessoas foram separadas. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus abomina o fofoqueiro. Provérbios 6 diz o seguinte, que aqueles que semeiam contenda entre os irmãos é abominável aos olhos do Senhor. Mas o provérbio 26 diz o seguinte, que não havendo fofoqueiro, não havendo lenha, o fogo se apaga. Ou seja, ainda por mais tenso que seja uma situação vivida, se houver calmaria, houver ali pessoas que controlam, que apazigua, que traz a paz, só haverá cinza. Mas eu quero deixar aqui 2 dicas para você conter o fofoqueiro. Quando alguém aproximar de você falando de outra pessoa e não de si mesma, e falando, pedindo a você segredo, olha, eu vou te contar algo, mas fica entre nós dois, não conta para ninguém. Você, para impedir essa pessoa, você vai falar com ela dessa maneira: eu sou muito ruim para guardar segredo. Ou então você chama ela para orar. Fofoqueiro, por via de regra, eles não oram. E se possível, você alonga a sua oração. Agora, quando alguém vem reclamar algo de si mesmo e te pedindo sigilo, é claro, você pode confiar. Mas é vir falar da vida alheia, você fala com ele, eu não sou ruim para guardar segredo, ou então chama ela para orar, ela vai desaparecer. Uma segunda raposinha que tem também vazado acerca de muitas pessoas é a murmuração. A murmuração é algo que tira a satisfação, o contentamento. Tem pessoas que murmuram de tudo. Ele murmura do seu cônjuge, ele murmura da igreja, murmura do governo, murmura do sol, da chuva. Ele é um muro de lamentação. Uma pessoa assim, ela é infeliz, porque ela não vê o lado bom da vida. O povo de Israel, quando saiu do Egito, atravessando o deserto, eles tinham tanta provisão de Deus,
Mas aquele povo, eles começaram a murmurar com relação à comida, com relação à carne, com relação à água, com relação aos seus líderes. E a Bíblia diz que eles ficaram, a grande maioria ficou estirado com seus corpos ali no deserto. Eles não puderam herdar. Então a murmuração, ela nos tira do foco do reino eterno. Nós não podemos permitir que a murmuração, a reclamação instale na nossa vida. Nós precisamos dizer não. E por fim, uma outra raposinha, que é a mentira. Tem pessoa que conta uma mentirinha aqui, outra ali. E a mentira é nociva. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Não existe meias mentiras ou meias verdades. Uma meia verdade é uma mentira completa. E nós precisamos ser pessoas que vivam a verdade. Quando eu falto com a verdade com o meu cônjuge, eu estou abrindo uma brecha para a quebra de aliança. Quando eu falto com a verdade com relação à minha finança, com relação ao reino de Deus, por exemplo, se eu ganho X valor, na hora de eu entregar aquele percentual para o reino de Deus, eu entrego menos, eu estou abrindo brecha para o devorador. Nós precisamos tampar essa cerca. Quando eu falto com a verdade com meus filhos, eu estou abrindo uma brecha na cerca para uma desordem na minha família. Por isso eu estou aqui falando com você sobre estas raposinhas. Essas raposinhas, ela tem vazado a cerca de muitas pessoas. Tem quebrado a cerca, adentrado, e é sutilmente. Como eu disse anteriormente, era justamente na primavera que entrava a raposinha, porque as raposonas facilmente era capturada pelos os sentinelas que vigiavam a vinha. A cerca também continha as raposonas, mas as raposinhas, se o agricultor ele não tivesse atenção, entrava e destruía. Quando ele dava por si, destruía todas as flores que eram os potencial fruto da grande colheita. Quem sabe você que está me assistindo, tem alguma raposinha entrando na sua casa, na sua família, e você tem permitido que essas coisas entrem, e você não tem vigiado, não tem estado atento. Como eu disse anteriormente, ninguém tropeça numa montanha. Um incêndio, ele não começa em grandes proporções, ele começa com uma pequena fagulha. Você precisa vigiar. Ninguém sai de uma igreja da noite por dia, ele vai afastando, evitando as atividades, ele vai afastando. Um casamento não se desfaz da noite por dia, ele vai permitindo que as raposinhas vão entrando, tirando alegria, murmuração contra o outro, reclamação, e de repente, aquilo que poderia ser algo maravilhoso, ele permitiu que as raposinhas entrassem e destruísse o de mais bonito, e aquilo que era a primavera, a flor, a alegria, torna em tristeza. Deus não quer isso para você, não quer isso para nenhum de nós. E eu quero orar e pedir ao Senhor para que nós possamos ser vigilantes com relação à nossa vida. Pai eterno, bendito seja o Senhor para todos sempre. Nós te louvamos por esses ensinamentos que nos adverte com relação à nossa vida, para que possamos ser cuidadosos, vigilantes, para que nenhuma praga venha devastar a nossa alegria, o nosso contentamento de viver em comunhão com o Senhor e com nossos irmãos e com a nossa família, onde quer que seja. Pedimos a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.